Olá, queridos, paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o presbítero Paulo, professor de teologia. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Esse é o programa Deus Falando em 7 Minutos. E eu tenho certeza que Ele fala. Você também? Então se inscreva no canal, curta este vídeo e deixa o seu comentário se você foi edificado com a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Mas antes, só depois da vinheta. Vem a vinheta aí. Deus falando hoje em 7 minutos, eu quero meditar com vocês em Isaías capítulo 5. Vamos ver se a gente consegue trabalhar em 7 minutos. Vamos lá. Diz assim as Sagradas Escrituras: cantarei, Isaías capítulo 5, versículo 1, tá, queridos? Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Versículo 2: ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Queridos irmãos, que mensagem interessante. Deus usando o profeta. Muitas das vezes os profetas, na verdade todos, sempre quando vai profetizar a mandato de Deus, que profeta significa exatamente isso, porta-voz de Deus na terra, profetiza coisas que muitas das vezes eles não queriam profetizar, mas tem a ver também com a questão, realmente, a situação que o povo estava no momento. E a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, também chamado de profeta messiânico, que profetizou muito sobre a vinda de Jesus, cerca de 750, antes de Cristo. A Bíblia vai dizer que esse profeta Isaías, ele canta um cântico profético, e infelizmente um cântico triste, inclusive, que ele diz que o meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. É extraordinário a simbologia que Deus usa esse profeta para dizer, porque menciona que o amado, que o amigo, em outras traduções, pegou um terreno, tirou as pedras, tirou tudo aquilo que talvez interferir a semente, a realmente entrar na terra, e crescer e virar uma grande vinha, porque esse amado, ele planta uma vinha. E quando ele planta uma vinha, a Bíblia vai dizer claramente que ele estava na expectativa que essa vinha desse uvas boas, gostosas, saborosas ao paladar, e não uvas bravas, ou, em outras traduções, uvas azedas. Interessante que, quando o profeta Isaías vai explicar a situação, ele diz que, inclusive, no decorrer dos versículos aqui, que ele coloca, inclusive, uma torre de vigia, coloca alguém para vigiar, tá? Para que ninguém atrapalhasse, cerca aonde foi plantado. E quando ele vai, e detalhe, ainda ele, lá a Bíblia diz claramente que ele também coloca um tanque para produzir, para poder aí usar essas uvas, e nesse tanque tirar o suco gostoso. Então tudo estava na expectativa de fato, para que o que ele plantou fosse produtivo, fosse gostoso e etc. Trazendo uma simbologia exatamente para a situação que o povo de Israel estava no momento. Porque Deus, nós sabemos lá atrás, no Antigo Testamento, ele usa o profeta Moisés, tira aquele povo do Egito, sai milhões de pessoas, leva com a mão forte, com várias maravilhas, até a terra de Canaã, protege eles ali, faz eles ser prósperos, mas
no passar dos anos, vieram vários desapontamentos, inclusive no próprio deserto. Então essa plantação era para ser realmente um orgulho para aquele que cuidou dela. É igual a questão que a gente pode trazer mais para frente ainda, o que o próprio Jesus fez. Jesus, ele morre na cruz, ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Isso tudo aqui é uvas azedas. Hoje está cerca de 40 mil, no máximo, judeus messiânicos, tá? A maioria são judeus que nem acreditaram que Jesus realmente veio, né? Nem como profeta, nem como nada. Rejeitam totalmente o Novo Testamento. E a gente percebe como a dureza de coração é demonstrada aqui pelo profeta Isaías como uvas azedas, tá? Então é muito triste, é muito lamentável. Se nós formos aplicar para os nossos dias, não é diferente. Se nós formos perceber, inclusive esse vigia pode ser direcionado na aplicação para o próprio Espírito Santo, olhando para ver o nosso crescimento, nos dando substância necessária, proteção necessária. E a gente percebe que a mesma situação desse triste cântico tem a ver com, hoje em dia, nas congregações de modo geral, que pessoas que eram para ser de fato imitadores de Cristo, a imagem e semelhança do Senhor, estão produzindo uvas azedas, colheita estragada. E isso não representa Deus. Por isso que ele fala, sou eu que sou errado? Não, eu não sou errado, porque eu cuidei, eu zelei, coloquei numa boa terra. A Bíblia vai dizer que é uma boa terra, tá? Então, quando a gente vai ver lá na frente, o que se tratava realmente era o povo de Deus, né? Era o povo de Israel que deixou a desejar, e por isso, queridos, a Bíblia vai dizer que eles ficaram desprotegidos por Deus. Deus tirou a cerca que protegia eles, destruiu, permitiu que os inimigos destruíssem eles, que eles fossem levados cativo, também está nessa profecia. Então eu quero trazer essa pequena aplicação para a gente analisar que Deus não é Deus que erra. Deus não erra. Nós que temos inúmeras oportunidades e muitas das vezes deixamos de desejar. Cuidado, porque Jesus, a Bíblia traz várias aplicações que toda árvore que está nele que não produz fruto será cortada. Jesus mesmo, quando ele teve fome, ele foi até aquela figueira, não achou alimento, secou aquela árvore. Então nós devemos produzir bons frutos. Nós devemos realmente ser representantes de Deus aqui nessa terra. Amém? Essa é a mensagem rápida que eu quero aplicar no seu coração. Até semana que vem para a próxima mensagem. Deus falando em apenas 7 minutos. Deus abençoe.